Boa noite, gente. Paz. Mais um dia uma noite, né, de estudo. E então vamos iniciar como a gente sempre tem iniciado, né, com uma oração. Vamos ficar de pé um pouquinho. Vou pedir mais uma vez, com a impossibilidade do pastor Luiz Fabiano, vamos pedir mais uma vez que o pastor Jurandir nos conduza nessa oração de abertura aqui. Pai querido, mais uma vez estamos reunidos em teu santo nome, Jesus, para dar continuidade, Senhor, ao aprendizado, meu Deus, já ministrado, Pai, pela nossa liderança, meu Deus, onde estamos aprendendo, meu Deus, sempre um pouco mais a cada aula de Ti, Pai. Te peço, Espírito Santo, que nos guie nossa mente, para que ela possa estar, Senhor, aberta, Senhor, para entender que está sendo ministrado através das tuas filhas e através das pessoas, Deus. Guie-nos, meu Deus, guarda cada um que está aqui, meu Pai, até aquele, meu Deus, que poderia estar, mas não está por motivo diverso. Meu Deus, em tuas mãos damos graça, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, né, a gente está na segunda aula dessa apostila, né, que tem o tema da linhagem patriarcal, e então a gente vai dar continuidade. A outra aula foi muito boa e acredito que essa vai ser melhor ainda, porque, segundo a palavra de Deus, o porvir é sempre melhor, né? Se a gente está vivendo uma situação boa, pode acreditar que a próxima será melhor, porque isso é promessa de Deus. Então hoje, né, a gente vai começar aqui, né, com Josué, ali onde começou, né, a sucessão, né, quando Josué ele substituiu ou, né, seguiu ali a obra de Moisés. Eu quero abrir um parênteses aqui, irmãos, que eu acho muito, muito importante isso, né, que Josué, eu acho que eu já falei algumas vezes e muita gente já falou, mas isso é um assunto tão importante, ou é uma situação tão importante que vale a gente sempre relembrar isso, né? E Josué é um exemplo, né, disso que eu vou falar. Todo rei, todo líder que precede algum líder, ele tem uma situação especial, né, segundo a Bíblia, né? Tem muitos que querem ser um líder, né, líder maior, mas às vezes não faz por onde, às vezes eles não querem servir, eles já se colocam líder antes de ser líder. Então eu acho que aqui Josué e Davi, por exemplo, são os maiores exemplos bíblicos de líderes que seguiram o caminho certo para ser um líder, para chegar a ser um líder, né? Davi, ele serviu um monte, Saul, ele foi muito humilde, ele já era, né, rei, por Deus ele já era rei, já tinha sido ungido rei, mas ele se manteve, né, fiel e humilde e esperou a hora. E Josué também, Josué foi um exemplo, né? Josué, como eu já falei na outra aula, Josué, ele ajudava muito Moisés, né? E foi uma escolha assim, múltipla, né? Juntas, né? Com Moisés já tensionava isso e Deus, né, confirmou, porque hoje a gente, para ser um bom obreiro, a gente tem que agradar, ou, né, ser submisso e ajudar a nossa liderança física, e também ser fiel a Deus, né? Tem que ter os dois. Mas pastor, qual diferença tem nisso? Às vezes a gente serve o nosso líder, às vezes com interesse, né? E às vezes nós que somos líderes não identificamos isso, né? Não, mas Deus sabe todas as coisas. Então, esse parênteses que eu queria abrir para vocês meditar muito sobre isso e pegar como exemplo. Quer ser um líder? Ajuda o teu líder. Esse é o primeiro ponto. Primeiro, que você vai aprender, você vai
ser fiel diante de Deus, sendo fiel ao nosso sistema aqui eclesiástico, vai ser fiel a Deus, né? Então esse é o primeiro passo. Quer ser alguém assim, quer ser um líder naquilo que você está, seja um bom auxiliar para o teu líder atual. Então Josué tem essa característica: sucessor de Moisés, conquista de Canaã e cumprimento das promessas. Esses são os 3 pontos iniciais aqui disso aqui. Ó. Josué recebeu a missão de concluir a obra iniciada por Moisés, liderar Israel após a morte de Moisés, conduzir o povo à terra prometida, realizar a conquista de Canaã e distribuir as heranças entre as tribos. Está aqui as referências ali, né, dos livros ali. Vamos à outra página. Essa, né? A conquista da terra prometida, as 12 tribos e a tribo de Levi, né? E as referências ali, como vocês estão vendo, principais acontecimentos: travessia do Jordão, queda de Jericó, conquista de Canaã, cumprimento das promessas feitas a Abraão. Palavra alguma falhou. Os principais acontecimentos, né, que a gente leu aqui, 1, 2, 3, 4 itens ali, a travessia do Jordão. Foi a primeira obra, né, de Moisés, praticamente a primeira obra de Moisés, ou o primeiro feito de Josué, aliás, que ele tinha que fazer, porque o Moisés chegou até a beira do Jordão, né? E quando ele teve, claro que ele já sabia algum pouco, mas ali o seu ministério findado ali na terra, e vocês conhecem a palavra ali certinho. Mas aí Josué já começa, né? O primeiro desafio deles era atravessar o Jordão, e ali já começa milagre, né? Vocês viram que ele fez algumas coisas, o Jordão também se abriu, como lá o Mar Vermelho se abriu para os israelitas passar. Ali no Jordão foi a mesma coisa. Então aquela travessia ali já aconteceu, né, o poder de Deus já sobre a vida de Josué. Logo em seguida, né, depois de entrar na terra prometida, a primeira batalha, né, foi contra Jericó, que era uma cidade fortificada com muros, e vocês conhecem ali, muita gente prega, eu preguei muito sobre isso, né? Mas a primeira vitória, assim, na batalha, que era o que Josué mais fazia, né? Porque Josué era o general, né, do exército de Moisés ali, e agora ele passou a ser a fazer a função de Moisés, e acredito eu que Caleb passou a ser o segundo dele, né? E quem sabe dirigir ali o exército deles. E a primeira batalha então foi ali a queda de Jericó, que vocês conhecem, aquela passagem bem conhecida, né, que eles rodearam Jericó ali. E assim, a seguir a conquista, porque Jericó foi o primeiro lugar, a primeira cidade onde eles foram, né, batalhar para conquistar, porque a gente já falou bastante aqui, mas eu quero frisar mais um pouquinho ainda, porque às vezes a gente pensa que ir para Deus ou estar em Deus, está tudo resolvido, Deus vai dar tudo na nossa mão de bandeja, mas não é assim, né? Eu já falei na outra aula, vou falar hoje de novo, que Deus, ele dá, né, a oportunidade da gente conquistar as coisas. E aqui é um exemplo muito forte, né? Eles chegaram aqui, atravessaram o Jordão e botaram o pé na terra prometida, mas a terra tinha que ser conquistada. Quando a gente vem para Jesus é a mesma coisa. A gente botou o pé na terra prometida, né, que é em Jesus, mas tem muitas conquistas, né, a serem realizadas para a gente, até para a gente se firmar, para a gente ir conquistando. A gente vai ter que guerrear, batalhar, brigar contra o mundo, às vezes até
né, contra a própria família. A gente tem batalhas que vão surgir para a gente se reafirmar, para a gente tomar posse de verdade daquilo que Deus nos prometeu. Ele promete, mas a gente tem que ir à luta, né? Então, com isso se cumpriu, né, das promessas feitas por Deus, né, a Abraão se cumpriu tudo através dessas conquistas que iam acontecendo. E agora a gente vai chegar numa parte muito importante também, que eu acho que aqui, né, é a parte fundamental para a gente entender e ter a dimensão do que é, né, essa linhagem patriarcal, que é os patriarcas, porque aqui que a coisa se desenvolve, né, assim em sentido de Israel, em sentido de uma nação. Olha só, as 12 tribos receberam a herança territorial, com exceção da tribo de Levi, separado para o sacerdócio, e ali está a referência. Então, as tribos elas foram formadas, né, pelos filhos de Jacó, vocês todos sabem, mas a gente está aí também gravando para o canal, né, e muita gente pode estar nos assistindo neste momento não ter, às vezes, o conhecimento, mas as tribos que a gente fala aqui são os filhos de Jacó, que tem ali Rubem, Simeão, Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali e Gade e Aser, né? Não, Gade, Aser, Levi e José. Só que essas tribos aqui, com a saída de Levi, a tribo de Levi, para se tratando de distribuição das terras, né? E de José, que também não sei porquê, a de José não sei muito porquê, né? Mas não explica muito porquê. Então ficou 10. Essas duas que ficaram faltando para ser as 12, né, foram preenchidas pelos filhos de José, né, que está ali escrito os nomes muito interessantes, né, Efraim e Manassés, que, né, completaram esses 12. Interessante, né, que os 12 discípulos também, faltou um, depois teve que ser preenchido com outra pessoa, né, que no caso era, alguém lembra? Que era o substituto de Judas Iscariote? Mas cara, bem, só que não sabiam aí? Matias, isso aí. Então, gente, e a gente sabe, né, que o porquê de Levi não ter a tribo de Levi, né, que é cadê Levi? Lá é o 11º, né, filho. Está na escala ali certinho, está na ordem, né? De Rubens, o primogênito, está na ordem, né? Isso aí está na ordem, né? Então, e José é o último, né? Benjamim é o último, né? E José é o penúltimo, né? Seria lá 11 e 12, não está não. Mas Rubens é o primogênito, né? Rubens é o primogênito. Então, a tribo de Levi, ela não teve, até teve outros ganhos, cidade, algumas coisas ali, né? Porque ela era a tribo que ficou responsável para cuidar do tabernáculo. A gente já falou também bastante sobre isso. E tem muita gente que acha que Levi é só os levitas, né? Os levitas que eles dizem é só o pessoal do louvor, mas não. Eu sou um levita, não tem nada a ver com louvor. Eu sou um levita e todos nós aqui somos levitas, porque nós somos obreiros, cuidamos da casa do Senhor, a gente é levita. E naquela distribuição lá acharam por bem, né, fazer isso. E então Levi eles não tinham terra, não é que eles não tinham terra, eles não tinham um estado, porque aquilo ali é estados, né, cidades, estados, regiões, estado, né, porque foi dividido Israel naquelas 12 tribos ali, e Levi não tinha isso. Levi tinha cidades, algumas coisas que deram para eles ali, mas ele
né, no caso ali 48 cidades espalhadas em toda Israel, recebeu cidade de refúgios também, aquela cidade onde, né, que tinha que fugir do meio social. Sua herança era o Senhor, responsável pelo sacerdócio, ensino da lei, eu sou a tua parte e a tua herança. Então, né, os levitas não são só, os cantores, os que fazem o louvor, mas aqueles que ensinam, todo o corpo eclesiástico da igreja é um levita. Então, o que eu posso recomendar mais aqui, ou falar mais aqui? Essas distribuição, então, aconteceu assim, cada um pegou uma região de Canaã, que depois veio a ser, né, Israel. Cada um tomou um estado e cada tribo, né, começou o seu estado ali e procriar, aumentar, fazer aquilo que Deus fez lá quando descer da arca, né? Quando Noé desceu da arca, para a gente procriar, para a gente aumentar. Vamos para o próximo. Tribo de Levi. A distribuição dos levitas por todo Israel tinha objetivo específico: ministrar no tabernáculo e posteriormente no templo, ensinar a lei de Deus ao povo, oferecer sacrifício e exercer o sacerdócio, julgar questões religiosas, preservar a adoração verdadeira em todas as nações, que está lá, né, em Deuteronômio 33:10. Ensinar os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Então esses, né, que eu dei uma adiantadinha ali antes no outro topping ali, esse era a função dos levitas, né, de exercer o sacerdócio e toda a eclesia do ministério, da igreja, hoje né, isso, né, tanto quando começou lá nos tabernáculos, né, no deserto, e até se estabelecer e construir o templo, sempre foi assim, né, os levitas, aquelas pessoas que eram separadas para cuidar das coisas de Deus, porque o mundo hoje, isso não é prioridade, né? Um governo hoje no mundo, isso não tem como prioridade, né? Esse trabalho evangelístico, esse trabalho de ensinar a palavra de Deus, não tem nada a ver hoje com o governo, né? Isso iniciativas independentes, embora a única igreja assim, um pouco mais, como eu vou dizer assim, um pouco mais oficial em se tratando de governo é a católica, né? A igreja católica, mas as outras religiões, mas mesmo assim não tem participação quase que nenhuma do governo. Mas nesse tempo, né? Esse tempo tinha, né? E por isso foi tudo bem estabelecido assim. Governo teocrático, ciclos de aposta e libertação. Tem início após a morte de Josué, terminando o início da monarquia. Tendo início a monarquia, né, que é o período do juízo ali. Início do período. Após a morte de Josué, as tribos passaram a ocupar a terra prometida, mas não expulsaram completamente os povos, né, cananeus, o que levou Israel à idolatria e à apostasia. E levantou-se outra geração que não conhecia o Senhor e serviram aos Balaim. Característica do período: ausência do governo central. Idolatria recorrente, né? Influência dos povos pagãos, conflitos interno e externo, dependência da intervenção divina, liderança levantada diretamente por Deus. O versículo que resume esse período é Juízes 21, 25, né? Logo em seguida, né, quando começou o juiz é que determinava alguma coisa, que direcionava alguma coisa, e às vezes até
em muita situação, tanto governamental, né, como eles auxiliaram muito nessa parte governamental e também, né, na parte de leis. E capítulo 2, 10, eu queria que alguém lesse aí para mim, capítulo 2, Juízes, capítulo 2, 10 ao 12. Alguém auxilia aí que eu não sei se o pastor vai conseguir ler. Capítulo 2, né, 10 ao 12, 10, 11, 12. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração, que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo a Baalis. O povo de Israel, não sei, não é por isso, né? Porque o povo antigo lá da lei também errou, né? Tanto é que eles ficaram tudo no deserto, né? Aquelas pessoas que saíram do Egito, né? Elas não conheceram a terra prometida por causa de seus erros, né? Porque às vezes Deus ele leva a gente no deserto, às vezes ele leva a gente por caminhos, mas quem determina o tempo desse caminho é a gente. É as nossas atitudes, o nosso comportamento. Deus não tinha, eu tenho certeza que Deus não tinha a intenção de passar 40 anos no deserto com aquele povo. Deus não tinha essa intenção. Só que o povo recebia um milagre, uma bênção hoje, amanhã com a falta de outra coisa já começava a murmurar. Né? Deus começou a ficar triste com aquela gente e queria ensinar aquela gente, só que o tempo de vida daquela gente não foi suficiente para eles aprender. Eles acabaram morrendo ali. E quando eles botaram o pé na terra prometida, aquela geração, como diz aqui, né? Aquela geração não tinha muito conhecimento dos ensinamentos lá, raízes que vinha lá desde a saída do Egito. Eles mais ouviam, né, dos seus pais. E claro que tinha igreja, tinha a congregação ali para ensinar, o tabernáculo ali para ensinar, mas acredito que não era suficiente, né, para tudo. Então, quando eles entraram na terra prometida, houve uma preocupação de estabelecer isso também, como prioridade, que é, né, o ensinar essa geração nova, os preceitos de Deus, os ensinamentos de Deus. Então foi todo reavivado esse trabalho, e por isso que, né, que a Bíblia fala ali dessa a geração que não conhecia muito, né, a palavra de Deus por não ter feito parte lá do começo, né? Foi uma geração que nasceu no deserto, né? Uma geração que nasceu no deserto e depois ali na terra prometida. Mas uma parte muito, muito interessante desse período dos juízes, né, que eles passaram a exercer isso, foi mudando algumas situações. Antes tinha lá aquele rei, né, aquele único rei lá, e a parte dos juízes não, tinha mais juiz, era mais distribuído assim o comando e a situação aí. Até chegarmos, né, o rei, até chegarmos ao rei, né, de Israel, que o Samuel, né, foi praticamente, porque Samuel foi um eclético, né, que fez várias funções. Ele fez algumas funções como juiz, porque aqui chamam de Samuel, né, fez uma função como juiz e como um rei também, praticamente como rei. Olha só, último juiz e profeta, transição para a monarquia. Isso que eu estou falando, ele era, né, o juiz, foi o último juiz e fez essa transição, mas enquanto essa transição ele comandava praticamente tudo, né? Claro que sempre quando a gente diz assim, a gente está falando no plano físico,
né? Quando eu digo assim, eu sou dirigente, eu dirijo essa igreja, né? Mas eu gosto de dizer isso porque tem muita gente que acha que a gente está sendo soberbo, que a gente está se achando. Não, quando a gente diz assim, é porque eu me sinto com Deus, né? Comigo, Deus me orientando, Deus fazendo. Porque se eu fosse falar real mesmo, quem dirige esse ministério é Deus, que é, na verdade, Ele, né? Mas Ele não vem aqui e diz assim, fulano faz isso, fulano faz aquilo, fulano faz aquilo outro. Ele usa pessoas para fazer isso, né? E então, Samuel, ele tinha esse, né, mais ou menos isso assim, porque ele ouvia Deus, ele governava, ele profetizava, ele fazia essas coisas com Deus sempre junto com ele. Olha só, o último juiz, então, Samuel, e profeta, né, porque ele ouvia de Deus, como eu estou falando, ele ouvia. O que é o profeta? O profeta é aquele que recebe algo de Deus e entrega para as pessoas, né, e anuncia para as pessoas, no caso para a igreja, ou no caso dele aqui para a nação toda, e então é isso que ele fazia. E, né, participou dessa transição, porque ele foi que ungiu Saul e também Davi. Ali, o último juiz, então, que eu já falei, o último juiz, profeta e transição para a monarquia. O último juiz de Israel, juiz, profeta e sacerdócio, conduziu o povo ao arrependimento e à renovação da aliança, ungiu Saul e Davi, transição da teocracia para a monarquia. Saul, né, que é o primeiro rei, e a desobediência. A referência está ali, 1 Samuel 10 e 15. Primeiro rei de Israel, ungido por Samuel, tribo de Benjamim, liderou Israel contra seus inimigos, rejeitado, né, por sua desobediência, perdeu o reino por não obedecer a Deus, e a referência está ali, obedecer é melhor do que sacrificar, a palavra de Deus diz, né, obedecer e é melhor do que sacrificar, e isso veio, né, e foi isso que Esaú fez. Tinha muitas outras coisas que aborreciam Deus nos feitos de Saul, mas o que mais contribuiu para que Deus, né, tirasse ele do reino, foi justamente isso aqui. Ele não obedeceu, ele fez um sacrifício, ele tentou sacrificar algo para Deus, tentou agradar a Deus, mas desobedecendo. Porque às vezes não é como eu digo assim, às vezes tem pessoas que querem ajudar e acabam atrapalhando, mais do que ajudando. E às vezes, eu acredito que aqui não foi o caso de Saul, porque Saul já estava com mal no seu coração. Mas a maioria das pessoas que fazem isso, elas fazem inconsciente, né, inocentemente, né, que às vezes querem ajudar, na ânsia de ajudar, acaba atropelando algumas coisas e acabam, em vez de ajudar, atrapalhar. Então a gente tem que ter bom. Sabe qual é a melhor ajuda? Pergunta aí, qual é a melhor ajuda, pastor? É a melhor ajuda, pastor. É se colocar à disposição do seu líder. É perguntar para o seu líder, como posso ajudar? Não é ajudar por si só, porque às vezes o líder tem um plano, e às vezes aquele teu planejamento para ajudar não encaixa muito, aí vai dar trabalho. Então a melhor ajuda é obedecer, chegar no teu líder e dizer assim, eu quero ajudar, estou à disposição, usa-me. Assim como Deus, como a gente diz para Deus, usa-me, Senhor, conforme o teu querer, a tua vontade, a gente tem que ser assim com nossos líderes também, né? Para que tudo corra melhor, tudo se encaixe, né? Olha só, a referência então está lá em Samuel, 1 Samuel 15, 31, tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que obedecer a palavra do Senhor? Foi esse o erro de Saul. Né? Depois de... E a coisa interessante, irmãos, é que assim, mesmo tendo um monte de
de testemunhos e de presenciar coisas grandiosas de Deus, mesmo assim o povo errava, né? Aquele povo que passou pelo deserto, presenciou tantas coisas boas, né, que Deus fez, tantos milagres, mas mesmo assim, ele falou, Saul também. Saul venceu um monte de batalhas que eram impossíveis aos olhos humanos, era de 1.000 soldados contra 10.000, era de 10.000 soldados contra 30, 40, 50 mil soldados. As batalhas do povo, do exército de Deus, elas sempre eram, assim, em questão de número dos exércitos, ela sempre era inferior, menor. E sempre os reis, e Saul no começo foi assim também, eles conversavam com Deus, Senhor, eu devo ir a essa batalha? Porque ele sabia, se ele fosse sozinho, ele não ia ganhar. Né? Porque 1.000 contra 10 tem chance de ganhar? Muito pouca, né? Então, eles diziam, a gente pode ir, se Deus dissesse assim, vai, eu vou ser contigo. Eles iam, mesmo que aos olhos parecesse impossível vencer, mas eles iam porque Deus estava no negócio. Então, mesmo tendo acontecido várias vezes isso com Saul, ele desobedeceu. Nessa batalha ali que ele desobedeceu, que ele sacrificou e poupou gente que Deus tinha mandado executar, e ele fez tudo diferente de Deus. Aí Samuel, né, tinha dado ordem para ele esperar, que Samuel vinha direcionar, dirigir esse sacrifício que ia fazer para Deus. Como Samuel demorou um pouco, ele resolveu fazer antes de Samuel vir. Ele preferiu fazer o sacrifício do que adiar um pouquinho o sacrifício para fazer certo. Às vezes as pessoas nas pressas querem fazer uma coisa, né? Porque não querem esperar, ou porque não querem adiar. Às vezes, irmão, é muito melhor adiar. Se não está certinho, se não está de acordo com as coisas de Deus, é melhor até a gente deixar, empurrar um pouquinho para frente, para fazer certinho, esperar um pouquinho, estudar melhor, planejar melhor, orar mais e fazer na presença de Deus. Ele não quis fazer isso, pagou o preço, perdeu, né, o seu reinado. Menor da tribo de Israel é a minha família, menor de todas as famílias da tribo de Benjamim. Quando ele lá foi, vamos passar, pastor, quando ele lá foi escolhido, né? Homem segundo o coração de Deus, início da linhagem real, que na realidade, né, a linhagem real começou, era para ter sido, né, o começo em Saul, mas como ele, né, jogou fora. A vida de Davi ensina que Deus não procura pessoas perfeitas, mas pessoas cuja coração esteja disposto a se arrepender, obedecer e depender dele. Apesar de suas falhas, Davi tornou-se um instrumento fundamental no plano da redenção, apontando para Jesus Cristo, o Rei eterno prometido. Filho de Jessé da tribo de Judá, pastor, guerreiro e rei, derrotou Golias, reinou por 40 anos e estabeleceu Jerusalém, recebeu a aliança davídica e antepassados do Messias. Referência estava ali, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Uma coisa tão... se a gente não entender da palavra, a gente fica meio encucado com isso aqui, sabia? Por isso que eu prego. Quando eu passei a entender essa palavra, eu mudei um pouquinho, essa palavra não, esses acontecimentos aqui, né? A vida de Davi. Porque eu pensava assim, raciocina comigo, gente. Eu pensava assim, poxa, Davi é segundo o coração de Deus. Eu sou o quê, então? Eu pensava assim, eu nunca matei ninguém. Né? Nunca projetei a morte de alguém.
né? Nunca adulterei, nunca fiz esses crimes assim, que assim, os crimes piores, horrendo, né? Mas Davi fez isso. Vocês sabiam? Davi fez isso. Vocês conhecem a história. Mas ele é segundo o coração de Deus. Por que isso? Isso prova, gente, que não é religião, porque a religião condena a gente pelos nossos erros. Jesus perdoa. A palavra de Deus perdoa. Claro que Davi tinha essas falhas, mas por outro lado ele tinha algo assim que agradava a Deus, porque ele se arrependia. Quando ele se tocava, ele se arrependia. Certa vez um profeta contou uma história para ele, e ele disse que contou a história, só que era a história dele, né? Olha, tinha um rei aí, um senhor, não lembro como é que ele usa assim, mas tinha um pai de família lá que ia receber um pessoal, e ele tinha uma fazenda, né? Aqui a gente pode botar qualquer animal, vou botar uma ovelha, ou melhor, vou botar um boi, um gado, uma res, e ele era um fazendeiro, tinha um monte de gado, e tinha um servo dele que tinha umzinho lá, morava lá separado. Não sei se vocês sabem que nessa fazenda grande, às vezes tem a casa do chacreiro, na chácara, ou a casa daquele que cuida, né, na fazenda assim separada. E lá no pátiozinho dele tinha um boizinho lá. E quando veio esse pessoal, ele queria matar ele tinha que matar um boi para fazer uma comida, uma festinha para essas pessoas que ele estava recebendo, e ele foi lá e pegou a do seu servo lá e sacrificou e fez a comida, fez o churrasco para a vaquinha dele. Aí o profeta falando, acho que era Natan, né? Natan, acho que era o profeta, né? Aí estava contando isso para o rei, né? Para ele. Aí chegou na hora, ele disse assim, tá, mas e o que o rei acha? Ele disse assim, olha, esse cara tá doido, tá errado, né? Tá super errado, condenou essa ação. Aí ele disse assim, pois é, meu rei, mas esse é o Senhor. E na mesma hora ele se arrependeu, né? Ficou destruído, né? Ao descobrir o que ele fez. Porque Davi, ele tinha um monte de mulher. Ele tinha a mulher que ele quisesse. Né? E concubinas de mulher, assim como Salomão, depois o filho dele, eu acho que herdou a safadeza do pai e tinha 1000 mulheres, 300 mulheres e 700 concubinas. Né? Aí, então ele com um monte de mulher podia ter a moça que ele quisesse. Ele fosse lá na família e eu quero essa menina aí, para mim. A família se sentia honrada com aquele ato, com aquele fato. Né? Aí ele foi lá pegar uma casada e ainda matar o cara para tomar a mulher. Então, a gente não faz isso, mas ele era segundo o coração de Deus. E aí? Por quê? Porque ele fazia essas coisas assim no cair, sabe? Meio que mas ele se arrependia e ele era uma pessoa assim que respeitava a Deus, que reconhecia Deus, né? Por isso ele era segundo o coração de Deus, e o próprio Deus dizia, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, olha só, né? Só que assim, né, gente, humildade
paciência, ele tinha um monte de virtude. Já imaginou? Deixa eu contar uma disso aqui que eu acho bem interessante. Já imaginou quando Samuel chegou à casa de Jessé, ou foi para a casa de Jessé para levantar um rei mandado por Deus, chegou lá, os filhos estavam tudo, e olha que isso era um dia especial, porque Jessé sabia que ia receber Samuel e preparou o ambiente. Os filhos tudo tomaram um banho, botaram uma roupinha, assim como eu fiz para vir para cá, e eu acredito que você também fez, né? Para vir para cá, botou uma roupinha mais especial, estava tudo ali à roda, esperando o profeta, que era famosíssimo, respeitadíssimo por toda Israel, e até temente, a gente tinha medo. Tanto é que quando Jessé recebeu Jessé disse assim para ele, vens em paz, né? Porque às vezes Samuel vinha para determinar alguma... E todo mundo estava ali, só um que não estava. Tu vê, ele era rejeitado até pela família, porque ele estava lá no campo, cuidando, né, pastoreando lá as ovelhas, cabritos, não sei o que ele estava fazendo lá, e os outros estavam tudo ali. Mas, né, Deus, e quantas vezes não aconteceu isso, né? Ou sempre acontecia isso, dele não participar das coisas importantes, assim, entre família, Davi não participar, e se resignou a isso, não reclamou por isso. E, talvez, né, tenha ficado triste algumas vezes por causa disso, mas, né, mas a Bíblia não conta que ele se rebelou com o pai, ou com a família, ou com alguém por causa disso, era o contrário, os irmãos é que desprezavam ele, até naquele dia que ele foi lá enfrentar Golias, os irmãos, né, já foram quem mais queria barrar ele. Então, talvez por isso, né, ali ele teve uma intimidade maior com Deus, por ser humilde, por ser uma pessoa assim, pacata. Então, por isso ele era segundo o coração de Deus. Aliança davídica, né, segunda Samuel. Deus prometeu a Davi uma descendência permanente, um reino permanente, um trono eterno. Cumprindo Salomão o cumprimento parcial, Jesus Cristo cumprindo pleno, né? Eterno. O teu reino e o teu trono serão estabelecidos para sempre. Aplicação de aliança dádivica demonstra que toda a história de Israel apontava para Jesus Cristo, o filho de Davi, cujo reino não terá fim. Mas a aliança, né? A aliança de Davi, a aliança de Deus para com Davi, a promessa de Deus, né, para esse reino eterno, esse reino permanente, né, que se a gente seguir aquele dito dos judeus que Jesus, filho de Davi, né, por descendência, Davi ele participa, né, desse reino eterno que chega em Jesus e acaba-se as gerações de reinados, né? Ali Jesus é o último rei e o rei eterno, o rei para sempre. Então, Davi, ele tinha, apesar dele ser falho em muitas coisas, errado em muitas coisas, ele, por causa dessa intimidade com Deus e por causa desse carinho especial que Deus tinha por ele, ao ponto de dizer que ele era segundo o coração de Deus, Deus ampliou essa promessa de Davi. Claro que os erros de Davi, porque assim, né, gente? A gente erra, Deus perdoa, né? Deus perdoa sempre até, mas os erros trazem consequência. Né? E os erros de Davi, ele trouxe, ele levou consequência para a sua geração, né? Que
que depois veio as divisões, aquelas coisas todas ali. O teu reino e o teu trono serão estabelecidos para sempre, né, que é a promessa do reino dele quando chegasse em Jesus. Filho de Abraão, filho de Davi, Messias hebraico, ungido, ali aqueles nomes assim difíceis, né? No hebraico e no grego, desde o início das Escrituras, Deus revelou progressivamente a promessa de um Salvador que viria para redimir a humanidade, né? Descendente, ali em Gênesis, né? Descendente da mulher, descendente de Abraão, descendente de Judá e descendente de Davi, essa continuação da linhagem patriarcal que foi até Davi, assim mais, eu diria assim, claro que tem a exceção de Esaú, né, mas uma coisa assim mais programada por Deus e mais acompanhada por Deus, porque dali para frente, depois de Salomão, no final do reino de Salomão, a coisa se desandou, né? A coisa desandou ali e seguiu esse preceito ali, porque vocês viram que foi o rei mau. Se a gente for ver lá em Crônicas e a passagem dos reis ali, a gente vê assim um rei bom, um rei mau, 2 reis bons, 2, 3 reis maus, e era sempre assim, né? Sempre assim, o que eram os reis bons? Aqueles que faziam a vontade de Deus e preservavam os ensinamentos que a gente viu lá no começo, né? Os ensinamentos que era tão importante para Deus, era tão prioridade que Deus separou uma tribo para cuidar disso, nos ensinamentos, e não deixar cair no esquecimento a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus para as gerações futuras, né? E assim por diante, mas até de Davi até Salomão, em um tempo ali, só que eles carregavam, gente, aquilo que eu falei no começo ali, muitos erros, a gente erra muito, e os nossos herdeiros, né, os futuros, aquele que vai dar continuidade, acaba recebendo aquelas heranças, né? Aquelas heranças, alguns, né, conseguem administrar, outros não, e por isso que a partir de Salomão a coisa meio que endoidou ali. Pronto, o Evangelho, vamos fazer essa aula aí, né, essa parte aí, né, para a gente deixar para o outro ali, ó. Gênesis 13:15, eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Apocalipse 2:9, a antiga serpente chamada Diabo, Satanás, uma comparação aqui, né, com aquilo ali, ó. O ponto do Evangelho é a primeira proclamação do Evangelho nas Escrituras, anunciando que, apesar da queda do homem, Deus providenciaria um Salvador que pisaria a cabeça da serpente e restauraria aquilo que o pecado havia destruído. O que Deus prometeu? A derrota da serpente, a vinda de um Redentor, a vitória definitiva sobre o pecado e a morte, né, que está lá em Romanos, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Então, sempre, para a gente terminar a aula de hoje nesse tópico aqui, sempre o que Deus, sempre, né, na trajetória dos ensinamentos e dos projetos de Deus, lá de Gênesis, Deus da criação do mundo até Jesus, Deus sempre tentou fazer alguma coisa, fez alguma coisa, eu digo tentou assim para mostrar para o homem, né? E para mostrar também que o homem era falho, porque a gente sabe que Deus saberia de tudo que ia acontecer por antemão, Deus sabe, porque Deus sabe todas as coisas, mas Deus quis provar para o homem
né, que o homem, mesmo tendo o aconselhamento de Deus, a direção de Deus, as providências de Deus, mesmo assim o homem errava. Mesmo assim o homem errava. Mas sempre Deus prometia algo, né, que não ia depender de Deus, porque hoje a gente não depende de Deus, né, para a gente alcançar a salvação. Entenda bem o que eu estou falando, tá? Não depende de Deus, porque assim, Senhor, olha, eu quero que o Senhor me salve, eu vou fazer isso. Não, a salvação já é nossa, que já veio de Deus, né? No presente momento, a gente não precisa fazer algo em referência a Deus, né, para a gente alcançar a salvação, porque Deus já fez isso. Já está estabelecido, já está ao nosso alcance. Agora, o que a gente tem que fazer é a gente mesmo fazer. Né, que é ir para Jesus, acreditar no planejamento de Deus para com Jesus. Então, Deus lá sempre fazendo aquilo que dependia do homem, porque tu tinha que seguir leis, então dependia da gente. Deus fazendo isso para mostrar que o homem era falho, que o homem não tinha condições de fazer isso. Né? E por isso, né, mas ele sempre apontava para Jesus, porque ele queria fazer um plano em que o homem não precisava sacrificar para conseguir a salvação. Deus estabeleceu um plano através do seu Filho, porque o sacrifício não viria do homem, não viria de nós, viria dele. A única coisa, o nosso sacrifício, como Deus falou ali, né, é melhor obedecer do que sacrificar. Hoje nós não precisamos sacrificar, hoje o melhor para nós é obedecer, porque a gente não precisa sacrificar, né? A obediência às vezes é um sacrifício, a obediência às vezes é a gente largar as coisas do mundo, a gente vir para Jesus, o nosso coração quis Jesus. Sabe por que é sacrifício? Que é sacrificante, gente, olha só, o nosso ser, o nosso eu, o nosso coração, a nossa alma deseja Jesus, mas o nosso corpo, ele está enraizado no mundo, nas coisas do mundo. Aí para a gente obedecer, né, ou seguir o nosso espírito, que ao fazer isso, a gente está em comum acordo com o Espírito Santo. Lembra que a palavra diz que quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo passa a fazer morada em nós. Só que quando ele entra em nós, tem um espírito ali também, que é o nosso espírito. Quando o nosso espírito se rende ao Espírito Santo, né, o corpo se danou-se, a vontade carnal ficou comprometida, né? Às vezes a gente se rebelia, às vezes a gente aceita no impulso a Jesus, o Espírito Santo entra e o nosso espírito dá uma trabalheira, porque guerreia com ele, né? Obedece mais a carne do que o Espírito Santo. O nosso espírito obedece mais a carne do que o Espírito Santo, mas o convertido, ele obedece ao Espírito Santo, aí a carne vai ter que entrar aos poucos no esquema, entendeu? Entrar aos pouquinhos no coisa. Então essa era a promessa de Deus. Aí o que a gente tem que fazer para isso? Hoje, só obedecer a Jesus, seguir a Jesus, né? Estar em Jesus, porque Ele é a nossa salvação. Olha só, Romanos 16, e Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. É quando Deus resgatar a sua igreja, né? Quando Deus purificar a sua igreja, porque hoje, para a gente finalizar, temos alguns minutinhos ali, porque hoje as pessoas acham, tem gente procurando igreja perfeita, né? Acha que tem igreja na terra perfeita, sai de uma igreja e vão para outra, sai de outra, vão para outra, fica assim pulando, achando, né, que essa procura uma hora vai dar certo. A procura de uma igreja perfeita, não existe igreja perfeita, né? Claro que existem igrejas melhores umas com as outras, né? Que tem igreja aí que só a misericórdia de Deus, mas igreja perfeita não tem. Mas a igreja de Jesus é perfeita. Claro que é.
A igreja de Jesus é perfeita, mas a igreja de Jesus, Jesus não é o dono da igreja agora. Jesus é o noivo. Lembra do casamento? Como é que é o casamento? O casamento começa com o namoro, depois o noivado, né? Uma relação que vai chegar até o casamento, para depois do casamento. Quando está namorando, o noivo manda na noiva? Leva a noiva para onde ele quer? Não. Por quê? Porque os pais estão seguindo, né? A igreja somos nós hoje. Jesus não obriga a gente a fazer nada. Ele orienta, mas nós temos livre-arbítrio. Nós, como igreja, como noiva de Cristo, temos livre-arbítrio. Jesus está aqui porque quer que a gente seja fiel a Ele. Uma noiva tem que ser fiel ao noivo. Não é verdade? E enquanto isso estiver acontecendo, a igreja não é perfeita. A igreja vai ser perfeita quando houver o casamento, se consumar o casamento. Aí a igreja é perfeita. Essa igreja é de Cristo. Você está entendendo? Hoje nós somos de Cristo, porque nós somos a noiva, a igreja noiva de Cristo, que Ele é o cabeça. Mas, ou não é que comanda as igrejas, não é o humano? É o humano que comanda a igreja. E tem alguns que ficam fora da direção de Deus, só misericórdia. Tem uns que tentam, né? A gente com a misericórdia de Deus tenta fazer o máximo daquilo que Deus manda, mas... Então é isso, gente. Por hoje, faltando um minutinho, por hoje, né, a segunda aula da linhagem patriarcal fica por aqui.